Chegou mais um dia de mais um episódio do nosso podcast, da Vertex. O convidado de hoje é um convidado pedrada, é um cara que me ajuda demais a ter muito resultado e eu fiz questão de fazer esse grande convite. Muito obrigado, meu irmão, por aceitar esse convite, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para todo mundo. Com nós e com a gente aqui, muito agradecido mesmo com a sua presença, nosso amigo Joãozão. Ô, meu compadre, obrigado pelo convite, meu irmão de batalha. Tá presente aqui hoje nesse podcast Pedrada, né? Junto com a Yuli, obrigado também pelo convite. Olha, compadre, vamos trocar as ideias com essa galera aqui, né? Porque tá chegando próximo do evento mais pedrada do Triângulo Mineiro e região. Exatamente, é dia 25/7 que vai acontecer o Vertex Summit, o maior evento de empresários para Frutóia e região. Então você que é empresário, você também, compadre, o cara que quer ser gerente de loja, do seu negócio, do negócio onde trabalha, quer ser diretor, também esse evento é pescado. Então, você que quer se desenvolver em sua carreira, já coloca aí na agenda dia 25/7 que vai acontecer Vertex Summit, o maior evento de empresários e para quem quer crescer na carreira de Frutal e toda a região. É um evento dedicado também para grandes líderes, né? E estamos convidando vários palestrantes de fora, grandes palestrantes já consagrados aí. E o Joãozão, obrigada, viu, João, por ter aceitado o nosso convite também. O Joãozão vai contribuir muito para a gente aí nesse evento. Eu fico muito honrado com esse convite. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá, galera? Você sabe o que é o bacana desse evento? Ele serve pra qualquer caboclo que exerce qualquer atividade. Sabe por quê? Porque ele é um evento que ele serve para um cara que ele lidera uma equipe de pecuária, agricultura, Exatamente. um empresário, né? De qualquer ramo que seja dentro da área urbana. Então, assim, eu vejo que ele é muito amplo. Então, eu achei muito legal, porque vai ter muito conhecimento ali que serve para a pessoa utilizar em qualquer área que ela esteja atuando. Então, isso é muito massa. Exatamente, João. Hoje tem dois pontos principais nas empresas. Primeiro, vendas. E segundo, gestão de pessoas. E isso a gente vai falar e muito com grandes especialistas nesse evento. Nossa, e gestão de pessoas hoje, fala pra você, é o tema do momento. É o segredo de qualquer negócio, né? Exato. Meu compadre, pra gente começar, fala pra essa galera, pra esses empresários, quem é o Joãozão? Nossa senhora. O Joãozão, ele não tem um currículo muito extenso, não. Geralmente, eu vou pras palestras, o cara fala, Joãozão, passe o seu currículo. Porque geralmente os palestrantes têm três, pode-se dizer que doutorados, pós-graduação, né? Um currículo extenso. Fala, cara, o Joãozão é um maluco que com 19 anos de idade abandonou a faculdade de medicina veterinária e foi pra fazenda tocar as operações e ser um sucessor da família. Isso foi o que eu fiz. E na época, quando eu fiz isso, todo mundo falou, cara, esse cara é doido mesmo. Porque eu fui tocar uma fazenda lá na divisa do Goiás com Tocantins. E eu vou falar pra vocês, galera, literalmente, lá não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha nada. E eu peguei eu e Deus e fui embora tocar um negócio. E pra quem achava que eu ia ficar lá 6 meses, fiquei lá 7 anos. Dentro da operação. Então aquilo foi uma grande escola pra mim, né? Foi onde realmente eu aprendi a parte prática da comercialização de bovinos. Foi ali onde eu aprendi, na prática, a lidar com pessoas. Inclusive, hoje, eu vejo o tanto que eu poderia ter sido, né? Pode-se dizer que uma pessoa até mais sábia para lidar com muitas situações. Eu falo que o ser humano ele tem que estar sempre evoluindo. Por isso que eu falo, esse tema, gestão de pessoas, é assim, essencial. Até porque eu lembro quando eu tava lá na fazenda, cara, fazenda onde tem muito funcionário, o que que acontece? Sempre é aquela briga, aquela fofoca, aquele negócio e tal. Às vezes, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que eu aprendo com vários líderes, eu acho que eu teria até mantido dentro da minha equipe bons funcionários ativos. E aí, por conta de muitas vezes não ter esse conhecimento, né? Acaba que a gente perde, às vezes, ali um bom colaborador por conta disso. Mas, voltando um pouco da minha história, né? Fui embora pra fazenda, fiquei lá 7 anos, depois retornei pra cidade. Um dia um amigo meu com o computador aberto, fazendo umas operações com os gráficos. Eu não sabia nada daquilo, não tinha a menor noção do que era. Falei, cara, o que você tá fazendo aí? Ele falou, não, tô fazendo negócios. Falei, negócio? Achei que tava jogando videogame. Fazendo negócio? Ele falou, é. Inclusive aqui eu estou comprando e vendendo arrobas de boi. Falei, cara, mas como assim, cara?
vendendo e comprando arroba de boi. A parte mais tecnológica que eu conhecia de uma comercialização dessa era um leilão virtual. Fora isso, eu era um cara chucrão, ô Nino. De verdade, compadre. Chucro, chucro, chucro. E ele pegou e falou bem assim, não, vou te mostrar como é que é. E eu sempre fui um cara que eu gostei demais de negócio, né? Sempre gostei de uma catira. A partir do momento que me foi apresentado essa ferramenta, nunca mais eu deixei de estudar. Eu falo que eu estudo todos os dias até hoje, mas me tornei também um profissional de mercado e hoje utilizo essa ferramenta para ajudar os pecuaristas no Brasil inteiro. Quando eu fui realmente entender o jogo e me tornei um profissional, eu decidi começar o quê? Uma consultoria. Foi onde, dentro dessa consultoria, eu fui aprendendo a ser empresário. Que eu vou te falar um negócio, Nino. Eu a vida inteira toquei fazenda, mexi com os negócios, mas eu só fui aprender mesmo a ser empresário depois que realmente eu fui aprender sobre vendas. Você sabe por que o pecuarista dificilmente ele tem a cabeça de empresário? Porque o pecuarista vende commodity, ele não precisa vender, não fazer marketing, ele não precisa prospectar. Então, eu, como a vida inteira estive no ramo da pecuária, eu nunca aprendi a fazer isso. E é por isso que eu falo. Eu só me tornei empresário mesmo depois que eu caí para dentro de um negócio onde eu tinha que captar e vender. Porque quando você é um fazendeiro, você não deixa de ser um empresário também, né? A fazenda é uma empresa rural. Só que você vende e comercializa commodities. Quando você comercializa commodities, você tem o quê? Você é tomador de preço, né? Eu falo que você não põe preço na sua mercadoria, você é tomador de preço. Então é um mercado completamente diferente. E dentro dessa jornada, comecei minha empresa em 2019. Hoje vai estar fazendo aí 6 para 7 anos que eu tenho ela. Eu falo pra você, compadre. Eu aprendi um jogo que mudou minha vida. Sabe qual que é esse jogo? O jogo da rede social, da internet. É porque ali na internet, irmão, que você comunica e leva a sua mensagem pro mundo todo. E foi justamente isso que me fez, né, conseguir criar aí a maior consultoria de pecuária estratégica do Brasil, com mais de 1.000 fazendas aí sob gestão. É muito legal isso que você trouxe, João. Muito mesmo, porque, igual você falou, que ficou 7 anos dentro de uma fazenda aprendendo operação. Sim. E que você poderia ter sido melhor com seus funcionários, ter sido melhor na sua operação, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje. Com certeza. E muitas vezes essa é a dor do empresário, né? E esse é um pouco do objetivo nosso, meu e do Nino, de trazer isso aqui para nossa região. Sim. Porque o empresário tá ali na batalha do dia a dia, sozinho, e lutando com vendas, com gestão de pessoas, com tudo. E quando a gente tem uma oportunidade de estar em ambientes como esse que a gente está proporcionando, sentar na mesa certa, ele consegue talvez um atalho, consegue 7 anos, vira 4, né? Com certeza. Você ganha tempo. Eu falo que a melhor coisa que tem é você aprender com o erro dos outros. Eu sempre chego no caboclo, eu não fico perguntando muito onde ele acertou, não. Eu começo por onde ele errou, aí depois eu vou para onde ele acertou. É por etapas, né? Porque eu acho que é dentro disso aí que a gente evolui. Sim. Eu acredito muito em realmente absorver o conhecimento do companheiro através do quê? Da história dele. Porque, gente, a vida da gente, independente se é profissional ou pessoal, ela é uma história, né? Sim. Você tem uma história. A história é um livro. Então, em cima da história daquele cara ali, ó, você vai entender o que ele passou, como evitar, por que aquilo aconteceu. Então, eu acredito que a sabedoria é essa. É a gente realmente utilizar até aquele ditado dos antigos, né? Aprender com o erro dos outros. Exatamente. E aproveitando isso que você trouxe, existe algum grande erro que teve na sua vida que foi, assim, aquele erro foi uma virada de chave na sua vida? Eu posso falar o seguinte pra vocês, tá? Eu mais errei do que acertei na vida. É sério. Eu falo que é justamente por isso que eu consegui evoluir. O cara que ele acerta o tempo inteiro, primeiro que isso não existe, né? Pra começar. É igual competição, a gente mais perde do que ganha. Exatamente. E primeiro que isso não existe. E outra coisa,
o erro que você, né, comete ali, eu falo que ele não vai evitar de você cometer outro erro, mas ele vai evitar de você cometer outro erro igual. Outro erro igual. Então, se eu for elencar aqui, tem muita história, viu, de erro aqui. Mas eu vou, acho que trazer aqui para vocês a principal. Talvez foi não ter ouvido pessoas mais experientes e pessoas de resultado, por me falar o que eu não queria ouvir. Sim. Isso é poderoso, hein? Isso que ele tá falando é poderoso. Eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Na época que eu tava iniciando na bolsa, tava naquele gás total, eu tava numa tocada de especulação, né? De comprar e vender, e naquela loucura, né? Que eu sempre gostei demais desse tipo de negociação no FISC. E quando eu caí pra bolsa, que eu via que eu poderia fazer aquilo ali em fração de microsegundos, eu entrei numa tocada meio acelerada. E tava me dando um resultado até de curto prazo ali. De pessoas mais experientes chegar e falar bem assim, ó, diminui a tocada. Desse jeito aí, ó, eu também já passei por isso, né? Desse jeito aí não dá certo, está muito acelerado. Tá operando grande. O que a gente faz nesse momento? Ignora. Por quê? Porque a pessoa tá te falando o que você não quer ouvir. Eu queria que ele chegasse e falasse bem assim, cara, que top, acelera. É isso que eu queria ouvir. Uhum. E o que acontece? Isso me custou muito caro. Por quê? Porque se eu tivesse a maturidade de parar, ouvir e ter essa sabedoria, talvez eu não teria, né, tropeçado igual eu tropecei bastante. Então, pra mim, esse foi meu grande erro, tá? Naquele momento em específico, não ouvir uma pessoa mais experiente de resultado. Porque eu falo o seguinte também, tá? Você tem que ouvir quem tem resultado. Ou se ouvir um fracassado também que fica o tempo inteiro, né, colocando coisa na sua cabeça e não tem resultado, também não adianta. Não adianta não. Eu falo que a gente tem que parar e ouvir um cara que tem resultado, um cara que chegou onde você quer chegar. Ele fala bem assim, ó, filho, ó, tocada aqui é diferente. Vai assim, eu passei por esse momento que você tá passando, né? Eu sei como é que é e lá na frente você pode tropeçar. Por isso, isso e isso. Aí, eu acredito que é onde a gente tem que parar e ouvir. Top. Eu falo, compadre, que na verdade a gente tem que escutar só duas pessoas. Aqueles que estão do seu lado, tá sangrando junto com você ali no campo de batalha. Sim. Né? Então tá do seu lado ali, é a equipe, é a sua esposa, é quem tá ali do seu lado. E quem tem um resultado maior que o seu. Claro. Ponto. É isso aí. O resto é opinião é mercadoria barata que a gente não tá aceitando. Exatamente. Então... E, cara, tem muita opinião que ela, na verdade, ela é maquiada, né? É uma opinião que, na verdade, é o cara colocando ali realmente olho gordo no seu negócio, é querendo te colocar pra baixo. Isso aí tem pra caramba, tem demais, né? Às vezes o cara vai lá e ele te faz uma crítica, porque a gente tem que entender. A crítica que ela vem pro bem e a que vem pro mal. A gente tem que saber filtrar. E sabe como que a gente filtra isso? De onde que ela vem? Quem que tá fazendo a crítica? Qual que é o resultado da pessoa? Exatamente. Quem que tá fazendo a crítica? O filtro é esse. Se vem um companheiro meu, um amigo, um cara de resultado, e me faz ali, né, uma crítica construtiva dentro do negócio, cara, eu agradeço ele. Eu falo, irmão, obrigado. Obrigado porque isso aqui vai evitar de eu tomar um tropeço lá na frente. Agora, se vê um cara que não tem resultado, que você sabe que de certa forma tem até uma inveja do que você faz, pra vir fazer uma crítica, essa aí você não deve ouvir não, irmão. Essa aí você não deve ouvir não, porque esse aí, na verdade, é o cara querendo, né, te colocar pra baixo dentro de uma situação. É isso que eu acredito. Perfeito. E compadre, você falou um negócio que é a maior verdade do mundo hoje, que a internet ela nos dá a possibilidade de escalar muito, né? Tanto os nossos negócios, a tecnologia vem para escalar. Você consegue ter escala no nosso negócio através da tecnologia, através da internet, ela ajuda demais. E falou sobre venda, que aí que você entendeu o jogo do empreendedorismo, o jogo do empresário, no momento que você teve que prospectar e vender. E muitas vezes essa prospecção é você mostrar para o empresário, né, no momento ali de consultoria, no momento de uma prestação de serviço, você mostrar para o empresário que você vai resolver uma dor para ele, você vai resolver um problema para ele. E aí o ponto, eu queria te escutar o seguinte,
A gente sabe que não é fácil, né? Você quebrar todas as objeções é realmente ainda mais que você trabalha com um público que é muito seguro por Sim, natureza, né? sim. O pecuarista, ele é seguro por natureza, ele é mais chucro mesmo, né? Eu sei disso porque eu sou pecuarista. Então, realmente não é fácil nos convencer, não. Da prestação de serviço, não é fácil nos convencer a tomar decisões diferentes, não. E como que foi isso? Como que foi lidar com isso? Venda, internet, escala, quebrar a objeção do cliente, mostrar que, cara, eu vou te trazer mais margem, eu vou te trazer mais resultado. Como é que foi esse negócio aí? Rapaz, pensa aqui, compadre. É igual você falou, o pecuarista ele já é um cara que ele é difícil ali de quebrar uma barreira, né? Cara mais seguro, mais tradicionalzão. Inclusive, deveria até mudar a cabeça. Eu mostro muito pra turma. Hoje, investimento em tecnologia é investimento em produtividade. Sim. Né? Alta performance. É alta performance. Eu mostro isso em números pra galera. Agora, pensa comigo, compadre. Eu tenho que lidar com um pecuarista que é já um público com esse perfil pra vender pra ele um produto de trava de preço de rede na bolsa de valores. Puta merda, irmão. Puta merda, cara. Eu até brinco, eu posso dizer que o pioneiro em levar esse conteúdo à frente. Tanto é que quando eu fui estudar boi na bolsa, mercado de trava de rede, não tinha esse conteúdo, cara, não tinha. Eu tive que ir para São Paulo para aprender derivativos, né, que são os instrumentos de comercialização, mas de forma ampla ali, né, não era focado em boi gordo, em commodity agrícola. Isso aí eu tive que desenvolver depois. Eu falo, cara, agora eu entendo por que esses caras não mexiam com isso. Porque como é que você chega no cara e vai vender uma ferramenta dessa? Não é fácil. Só que o que acontece? Tudo é prova social, meu irmão. Você sabe como é que o pecuarista trabalha? Primeiro ele quer que o cara pula lá dentro do corpo pra ver a fundura dele, aí depois ele passa. Se o cara passou do lado de lá, ele vai. Então qual que foi, pode-se dizer que a forma orgânica de crescimento da minha empresa? É claro que a internet ela deu visibilidade, muita prospecção, mas os grandes negócios, né, que entraram para dentro da minha carteira, foi através da prova social. Então o que eu fazia muito lá atrás? Muito. Eu operava de graça pro cara. De graça. De graça entre aspas, né? Sim. Visando ali, lá na frente, Investimento. Dava uma ter esse cara. degustação. Eu trocava o meu tempo, né? Tava trocando meu tempo ali para, lá na frente, poder jogar esse cara pra dentro da carteira. E, inclusive, muito mais do que isso. Nisso eu sempre tive essa visão. Além de jogar o cara pra carteira, ele recomendar o meu serviço, eu ter essa prova social, eu andar. Então, o que acontece? Eu comecei com as pessoas mais próximas, fazer esse tipo de operação. Fui recebendo indicações. Fui fazendo para um, fui fazendo para o outro. E é onde eu falo, você vai virando uma corrente. Por quê? Porque a partir do momento que você faz e dá certo, a pessoa te recomenda. Eu vou te contar um negócio. Ela te recomenda de graça. Ela não quer nada por isso. Porque o negócio é o seguinte. Se eu sei que tem um companheiro meu precisando de uma ferramenta, eu usei a ferramenta e deu certo, eu sou o primeiro a recomendar para ele. Sim. Então, o início desse trabalho que eu fiz foi exatamente esse. Entender que o jogo era difícil, mas que se eu entregasse resultado, eu tinha espaço para entrar e crescer. E graças a Deus aí, essa estratégia deu certo. E uma estratégia muito boa, né? Porque, igual a gente está falando no começo, que são pessoas tradicionais, pessoas com a mentalidade mais tradicional, vamos falar assim, né? Então, você pega o outro cara que é igual ele, pra ele te recomendar, pronto. Exatamente. Não tem... O jogo é esse. É quando você entra pra dentro de um mercado difícil de quebrar barreira, o jogo é você realmente ali entregar o resultado e de forma orgânica as pessoas vão ali indicando o seu trabalho e isso vira uma bola de neve, viu, Yuli? Você vira uma bola de neve. Por quê? Porque você só vai aumentando a prospecção. Se você dá resultado para um, é um que te indica. Se dá resultado para dois, agora já é dois, aí três. É uma progressão geométrica. Sim. Isso é muito e doido. O custo de aquisição do cliente muito menor. Você vai abaixando muito. Exatamente. E até a qualificação do cliente. Não, conseguiu prova social, conseguiu que o outro, de forma genuína, te indica, cara, é um negócio assim.
é poderoso demais. É o mais poderoso. demais Para mim, é o mais poderoso do mercado é esse. Ô, João, e se você pudesse diferenciar o empresário que cresce do empresário que fica estagnado, o que você acha que é o ponto ali de diferença entre os dois, entre o empresário que fica ali na mesma e o empresário que cresce? O que você acha que é o ponto? Eu acho que o empresário que cresce é aquele cara que ele sempre tá à frente do tempo. Então é o seguinte, é aquele cara que ele não tem muita barreira a ser quebrada, sabe? Ele é aquele cara que, tipo assim, ele entende que a tendência é essa, ele vai nela. Ele não fica ali segurando demais. Cara, tô entendendo que agora a onda é rede social, é Instagram, tô dentro. Ó, agora já não é Instagram mais, é o YouTube, tô dentro do YouTube. Ah, agora é fazer 3, 4 vídeos, vamos fazer. Ah, agora é fazer podcast, tô dentro. Ah, agora eu preciso investir numa equipe de marketing, porque eu tô entendendo que a tendência do mercado é a gente escalar cada vez mais isso. Bora, põe ficha. Esse cara é o cara que bebe água limpa. Por quê? Porque é o cara que tá sempre na crista da onda. O atrasadão é aquele que fala, não, isso é bobagem. Eu não mexo com isso não, isso é bobagem. E aí o que acontece? A concorrência vai andando na frente, ele vai ficando pra trás. E o pior de tudo, chega um momento que ele vai ter que entrar pro jogo. Que é o que tá Já entra acontecendo atrasado. hoje. Só que ele entra muito atrasado. Enquanto ele tá entrando, a turma tá saindo. O problema tá aí. É igual a inteligência artificial, né? Exato. Que no começo tem pessoas que ficam resistentes, não quer. Aí na hora que resolve entrar, tá todo mundo já em outro nível e a pessoa ainda tá no começo, realmente. Então, pra mim, o cara que ele tá sempre ali na crista da onda é o cara que vai andar. É claro que vai tomar mais risco também, mas faz parte, né? O mercado ele é baseado em risco-retorno, né? O retorno sempre tem que ser proporcional ao risco. Então, o empresário, pra mim, inteligente hoje é o cara que ele tá dentro ali da tendência. O mercado ele é um gráfico, né? O mercado ele é um gráfico. Enquanto ele tá andando, você tem que andar junto com ele. Sim. Isso é top. Ô João, quando a gente vê o Joãozão na internet, hoje praticamente qualquer pecuarista que você conversa conhece o Joãozão na internet. Só que o Joãozão é um empresário. Como é que foi esse negócio? Porque o Joãozão começou sozinho. Um celular na mão, conhecimento adquirido e gravando conteúdo, vendendo ali a prestação de serviço, vendendo a consultoria, mas isso aí começou a crescer, explodiu. E aí o Joãozão virou empresário. E como é que foi esse negócio? Falei, meu Deus, agora eu preciso organizar esse negócio, eu preciso criar processo, eu preciso ter um RH, eu preciso ter uma inteligência artificial, eu preciso de uma estrutura aqui. Como é que foi esse negócio? Rapaz, é muito louco, compadre. É muito louco. Agora, eu tenho uma coisa que pode-se dizer que é natural minha, que isso me ajuda muito. Ao mesmo tempo me coloca num risco grande também, tá? Mas me ajuda muito. Eu sou um cara que eu gosto de delegar, sabia? Eu gosto de delegar. Eu não sou um cara que eu gosto de ser chefe de tudo, não. Pelo contrário. Eu gosto de fazer o que eu sei fazer. O restante eu pôr os outros pra fazer. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Quando o meu negócio começou a crescer, eu comecei ele sozinho mesmo. Eu entendi que eu precisava ali ter uma página de vendas, eu precisava ter um sistema de cobrança, eu precisava ter uma organização de cliente, precisava de processo. O que eu fiz? Falei, eu vou mexer com isso? Não. Eu vou colocar gente para fazer. E fui colocando pessoas. É claro que a gente não acerta em todas, né? Isso aí faz parte. Normal. Mas a tocada minha foi essa. Delegar para pessoas competentes, que têm habilidade naquilo, que têm know-how naquilo, e cada um dentro da sua função. E até hoje assim que eu toco meus negócios. Meus negócios é o seguinte, vamos precisar, sei lá, ter mais uma pessoa para fazer isso. Tô dentro, vambora. Eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Primeiro, que eu não vou dispor de tempo para isso. Segundo, que eu não tenho habilidade para isso. E isso acontece muito no meio rural, que é o que eu tento abrir a capa dos olhos do povo. O cara, ele quer ser o dono da fazenda, o agrônomo, o zootecnista, o veterinário, o contador, o financeiro. Quer ser tudo. Isso não existe. Não existe. Você sabe por quê? Porque esse cara, primeiro, que não vai ter eficiência. Ele, é aquela história do pato, né? O pato, ele corre, ele nada e voa. Não faz nem dos 3 direito. Não faz nada. É a mesma história. Então, eu sou um cara que sempre busquei colocar pessoas
dentro da competência que elas sabem exercer. Pra mim, essa é a tocada. Eu concordo plenamente e acho isso super inteligente, porque imagina, você já é bom em uma coisa e é aquilo que te fez chegar ali no seu sucesso, vamos falar assim. E, por exemplo, se aprender o financeiro e ficar bom nisso, o tempo que você gastou, a energia que você desviou do seu negócio principal. Então, com certeza, eu acho isso sensacional. Vou contar a história de um amigo meu lá de Goiânia, empresário lá de Goiânia. Inclusive, ele até participou de um podcast comigo lá no nosso CT. Olha pra você ver que louco. E aonde eu nunca deixo isso aí me abalar. Eu falo, não, faz parte da vida, como se diz, gente que não vale nada, a gente sempre vai estar lidando. Sim. Ele era um cara que ele fazia isso também. Ele delegava funções e tal, e aí teve um problema lá dentro da empresa dele, né, onde ele estava sendo lesado financeiramente. E esse cara me traumatizou. A verdade é essa, ele traumatizou. De traumatizar, de te falar bem assim, não, agora eu tomo as rédeas de todos os negócios aqui. O que acontece? Eu vejo que hoje ele tem menos tempo. Não sei se tem a mesma eficiência que tinha antes. É claro que ninguém pode aceitar, né, alguém que tá te lesando ali dentro da empresa. Mas eu sou a favor de trocar. Só que ele ficou tão traumatizado com isso, gente, que ele falou bem assim, não, eu não vou trocar. Agora eu vou assumir o negócio. Só que ao mesmo tempo que ele tomou essa decisão por conta de um trauma, o negócio dele também travou. Sim. Então eu sou um cara que eu penso da seguinte maneira, que eu também já tive muita decepção. E eu falo que isso aí faz parte de todo empresário, todo mundo que tá nessa tocada. Só que eu tenho que entender o seguinte, essa decepção que eu tive, ela não pode travar o meu negócio. Eu não posso mudar a tocada. Eu tenho que mudar a pessoa. A tocada do negócio, não. Então, eu vejo que isso acontece muito. A pessoa tá ali, aí ela tem uma decepção com a pessoa que estava dentro da operação, e às vezes ali acaba querendo assumir aquele papel, que não é nem o papel dela exercer, por conta de um trauma em cima disso. Sim. Isso acontece muito. Sim. Acontece demais. Você sabe, né, João? Nós somos atletas. A gente participa de prova com team penning, handshorting. E nós estamos colocando nossos filhos nisso. Legal. E foi a forma que eu fui criada. E agora estamos ensinando isso para os nossos filhos. É aquela velha história. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e monta de novo. É isso aí. Porque meu pai sempre fez isso com a gente. Caiu, levanta, limpa a poeira e sobe de novo no cavalo. Pra você não ter medo, né? Pra você não criar trauma. Porque se você ficar preso nisso, nesse trauma, essa pessoa que te decepcionou, a gente não consegue. A gente tem que delegar e acreditar. Eu lembro que eu tomei um cano uma vez, um cano relevante. Era pra mim muita grana, né? Pra mim muita grana. E aí quando eu tomei esse cano, a gente entra naquele instinto primitivo, natural, né? Tipo assim, você quer se fechar. Aí você começa a desconfiar de todo mundo, tipo assim, nossa, cara, fulano fez isso comigo e trem, coisa, a sua cabeça perturba, é muito ruim. A verdade é que é muito ruim. Só que ao mesmo tempo, a gente começa a pensar o seguinte, fala, cara, eu vou travar minha vida por conta do filho de uma égua? Eu vou travar meus negócios? Não, não posso. Exatamente. Eu não posso. Então, é difícil, porque lidar com gente não é fácil. Mas a gente tem que pensar também que as coisas têm que andar. Não pode parar. Sacudir a poeira e vambora pra cima. Exatamente. É 10 segundos, compadre. 10 segundos. Depois de 10 segundos é daqui pra frente. É isso aí. Daqui pra frente. É isso aí. Sofrendo, Entendeu? né? Depois é daqui pra frente. Vambora pra frente, pronto. E assim, aprender com os erros. E aí começar a ficar, né, cada vez mais tarimbado. Eu falo que quanto mais pessoas a gente conhece e vai relacionando, a gente vai ficando cada vez mais tarimbado dentro do negócio. Então, pra mim, a tocada é essa. Compadre, eu sei que o jogo da rede social é o jogo da audiência, né? Então, quanto mais audiência você tiver, mais sua mensagem vai chegar, mais o algoritmo entende que você está quebrando ali todas as sequências da plataforma, vamos falar assim, e aí vai te entregar esse conteúdo para mais gente. Então, tem um desafio aí, né? Existe um desafio aí em levar o conteúdo e ser relevante, levar o conteúdo e quebrar o algoritmo, levar o conteúdo e realmente prender a atenção da pessoa ali nos primeiros segundos
para o algoritmo entender que é para entregar para mais gente, e ao mesmo tempo tem que ter o conteúdo, né, para as pessoas realmente te acessarem e tudo mais, se crescer sua audiência, sua relevância. E como que foi isso? Você é um cara com energia lá em cima, sempre foi, você teve que se policiar e teve que treinar demais para poder levar essa mensagem de uma forma diferente, porque se você parar na frente de uma câmera e falar de qualquer jeito, sem uma técnica, sem se desafiar ali, você sabe que essa mensagem não vai chegar. Me conta como é que foi isso, porque não é um assunto difícil, de fato é, e você tem que quebrar o algoritmo ali, você tem que ser relevante. Então como é que foi isso? Como é que foi pro Joãozão, criar o Joãozão? Como é que foi isso? Esse vai ser o tema da minha palestra, sabia? Aí, ó, então dá só uma pitada pra gente. Você achou o tema da palestra. O tema da palestra vai ser esse. O jogo da internet é o jogo de quem chama atenção. E ele tá ficando cada vez mais difícil. Sim. Por quê? Porque cada vez mais tem pessoas chamando atenção. Então você tem que chamar cada vez mais atenção. É ligar o foda-se mesmo e falar bem assim, vambora. Vamos fazer acontecer. Compadre, eu vou te contar uma história. A última coisa que eu imaginava na face da Terra, se você conhecesse o Joãozão lá de 2017, era que um dia eu ia pegar um negócio desse aqui e ficar fazendo vídeo. Se você me falasse um trem desse na época, eu apelava com você, compadre. Eu falava, tem dó, compadre. Eu sou homem pra fazer um trem desse, ficar sendo blogueiro e trem. Cara, completamente limitado em cima disso. É sempre aquela conversa, né? O caboclo agora tá blogueiro da internet, tá não sei o quê. Blogueirzinho e trem. E outra coisa, eu falava isso dos outros. Assim, a hora que eu vi, eu falava bem assim, não, cara, pelo amor de Deus. Ou seja, completamente limitadíssimo. O que acontece? Veio a pandemia, né? Aquele marasmo total. E a galera sempre falava pra mim, Joãozão, cara, você é um cara que no offline aqui, cara, você é um cara que é autêntico. Você é um cara que leva os conteúdos, que eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei de passar conhecimento. Cara, você tem que ir pra internet, você tem que levar isso à frente. Eu naquela relutando, né? Falei, não, vou mexer com isso não. Até que na pandemia eu falei, vou começar a gravar uns conteúdos. Compadre, você não tem noção da merda que eu fiz, não. Esses dias eu peguei lá naqueles arquivos para ver os primeiros vídeos que eu gravei. A hora que eu comecei a ver o primeiro, eu parei e falei, não, para. Que vergonha, meu Deus do céu. Não é possível que eu fiz uma merda dessa. Você sabe o que eu fiz, compadre? Eu fiz exatamente o contrário do que se deve fazer. O que se deve fazer na internet é você ser você ser espontâneo. Eu fui inventar de falar de mercado, eu pensava bem assim, cara, eu tenho que ser formal. Imagina o Joãozão tentando ser formal, gente. Falar bonito, falar calmo, falar difícil. Falar difícil. Cara, a hora que eu vi esses dias, eu falava, cara, que merda que eu fiz, bicho. Pelo amor de Deus. Aí, beleza. Aí comecei a gravar esses vídeos desse jeito, cara, não chamava atenção de ninguém, uma bosta. Verdade, horrível os vídeos. Era um jeito de conteúdo que eu levava, que não era eu, né? Eu pegava e falava bem assim, os contratos futuros hoje fecharam a 320 com a alta de 0,5%. Sabe uns treinados? Tentava, tipo assim, não ser o Joãozão louco do negócio, que fala rasgado. Tentei, pode-se dizer que até criar um personagem aqui, né? Quando você tenta levar uma mensagem e se expressar de uma forma que não é o seu natural, você tá criando um personagem ali. Beleza, compadre, fui fazendo esses vídeos, umas porcaria de vídeo, ninguém dá uma moral pra isso. Até que um dia, existia um aplicativo, chamava Clubhouse. Você lembra desse aplicativo? Não lembro. Isso foi um voo de galinha. Isso aí foi um aplicativo que ele durou uns 3 meses. Quem alavancou ele na época foi até o Pablo Marçal, na época. Ele era um aplicativo que você entrava nas salas, ligava o microfone e ficava conversando de áudio com a galera. Aí tinha várias salas. Salas do agronegócio, sala de motivacional, tinha de tudo lá. Aí você entrava na sala, ou você ficava ali na plateia ouvindo o que os caras queriam falar, ou você levantava a mão e te subia lá pra cima, você ligava o áudio e ficava trocando ideia. Aí a turma da plateia ficava só te ouvindo, né? Da plateia, dentro da plataforma. E um dia, compadre, eu entrei dentro de uma sala de uma turma que tava discutindo economia, né? Mercado financeiro e tal. E eu tinha tomado umas pingas, compadre, umas cachaças, uns Campari. Eu já tava bem doidão. E o tema desta sala, no dia,
para o azar deles, era carne de laboratório. Carne de laboratório. E aí eles comentando que isso era o futuro, a sustentabilidade, não sei o quê, porque a pecuária era a causadora, né? De todos os danos, efeito estufa, cara, um monte de coisa. Fontes do ITB, né? Da onde você tirou essas fontes, ô senhor? Lá do ITB. Pra quem não sabe, ITB é o Instituto Tirei da Bunda, né? Ou seja, fonte zero. Falando um monte de coisa, na verdade era muito mais lacração. E aí, compadre, eu tinha tomado umas pingas e eu pedi pra subir lá. Aí eu subi. Eu peguei e falei o seguinte, deixa eu perguntar, tem alguém aqui que vive da atividade, conhece a atividade, exerce atividade pecuária? Não tinha ninguém. Ninguém falou nada. Falei, pois é, moçada. Ficar falando de coisa que vocês não têm a mínima ideia, a mínima noção, é a mais pura ignorância que existe. O que eu tô vendo aqui é um monte de gente falando merda com essas palavras. De um assunto que vocês não dominam. Não tem nada pior do que o cara ficar conversando borracha de um assunto que não entende nada. Vocês não entendem nada disso. E descasquei, compadre. E descasquei. E desci o cacete. Beleza. Saí dessa porra dessa sala. Eu já tinha tomado um. Falei, rapaz, eu vou fazer um vídeo no Instagram. Agora. Pilhadão. Aí aquele Joãozão Mocorongo que eu tava fazendo lá, né? Que era o personagem de querer falar formal, ele morreu bem ali. Falei, agora vou ser eu nessa porra. Se tiver que dar também, vai dar de jeito. E aí, compadre, eu abri a câmera e cacete. Falei o que eu falei pra turma lá, eu contei história, né? No vídeo. Rapaz, no outro dia esse trem bombou. Esse trem repercutiu. E comentário, e trem, coisa. E eu falei, rapaz, a turma gostou da tocada. Gostou de mim, aí. Parece que os caras gostaram da tocada. E os caras achando bom, e trem, coisa, e o vídeo compartilhado. A partir desse momento eu entendi o jogo. Falei, rapaz, o jogo é eu ser você mesmo, ali, espontâneo. E aí eu peguei, compadre, e comecei nessa tocada. Falei, cara, a partir de agora é o Joãozão mesmo que tá aqui gravando vídeo. E vambora. E comecei a levar, né, o meu conhecimento sobre mercado, nessa linguagem, né, nessa tocada. E graças a Deus aí foi caindo na graça do povo. O povo foi achando interessante, porque eu falo que a didática é o que muda o jogo, né? E eu consegui aplicar bem essa didática pra turma. E em cima disso o negócio foi andando. Eu falo que o crescimento da minha empresa, ela tá 100%, não é 99%, não, ela tá 100% ligada à rede social. Porque talvez se não fosse o Instagram, e essa galera me seguindo, e eu vendo que essa galera precisava disso, talvez eu não entenderia essa demanda reprimida que tinha do lado de lá. Então foi justamente aí que eu entendi o negócio. Exatamente. Talvez você não consiga explicar em números, né, assim, mas com certeza faz toda a diferença no negócio. Eu também acredito muito nisso. Não, quem não tá hoje jogando o jogo da atenção, o jogo da audiência, o jogo da rede social, ele tende o negócio a ir ficando para trás, e ficando para trás, e ficando para trás, até que vai chegar num momento que fique sustentável. E aí muitas vezes você vai tentar salvar seu negócio, em vez de você escalar ele utilizando a rede social, você vai começar a usar de artifícios que você vai começar a perder margem, vai começar a perder dinheiro, porque você começa a baixar preço, muitas vezes, né? Você quer, preciso escalar, a primeira coisa que às vezes a pessoa fala, eu vou baixar preço. E muitas vezes não é sobre isso, né? Não é. Muitas vezes Não. É a forma de você, atenção, audiência, comunicação. E as pessoas confundem, e vai ser tema da minha palestra, que a gente vai discorrer muito sobre isso. Estar na internet com realmente fazer o marketing na internet. Porque estar na internet é muito fácil, você pode postar o seu produto ali e tal, mas isso não gera valor de nada. Ninguém vai dar moral pra isso. O jogo da internet é o quê? É você conectar com as pessoas que estão te assistindo. É realmente a pessoa te conhecer ali. E aí ela vai conectar. E aí eu vou te contar, compadre. Lá na palestra lá, eu vou falar uns negócios meio cabuloso. Tem que estar presente lá, né, isso aí. compadre? Mas eu vou falar baseado em resultado. É isso. O que deu certo pra mim, o que deu certo pra muita gente, que eu peguei e fiz um estudo e muita gente trabalha nessa linha, que é o quê? Meu amigo, ali você tem que falar de tudo mesmo. É sua posição política, é o que você defende, é o que você acredita. E meter o pau. Porque muita gente pensa o seguinte, mas aí se eu falar de política eu vou contrariar um, vou contrariar o outro. A tocada não é essa.
A tocada é o seguinte. O cara que ele não tem posição, ele é um cara que ele não é respeitado por ninguém. Agora, o cara que ele tem posição, até o próprio inimigo dele respeita ele. Porque fala, cara, esse cara tem posição. Tem clareza. Esse cara tem clareza do que ele acredita. E é justamente isso que conecta, é justamente isso que gera polêmica e é justamente isso que chama atenção, gera retenção e vendas. O jogo é esse. Aí. É isso aí. E quem tá assistindo a gente aqui, então, quem tá vendo esse podcast hoje, já viu aí tudo que o Joãozão vai trazer, já viu aí como ele fez para conquistar todo esse sucesso na internet, né, Joãozão? Você é uma pessoa que a gente admira muito, a gente Obrigado. acompanha, até por isso que a gente convidou você para estar aqui com a gente, porque a gente acredita muito no seu trabalho e você é uma dessas pessoas que a gente está falando aqui. Pessoas que já têm resultado, pessoas que a gente olha e fala, cara, esse cara aqui tem algo que eu preciso aprender com ele, tem algo que a gente quer estar junto para crescer junto com essa pessoa. Então, Obrigado demais, gente. Eu fico muito honrado, né? Poder participar desse evento, poder levar esse conhecimento, né? Tá junto com o Nino aí, meu compadre, irmão de batalha, cliente nosso também, companheiro firme, né, compadre? Exatamente, é isso que eu ia falar. Que vocês estão vendo. Primeiro, pra você aproveitar tudo isso que o Joãozão vai levar, ele só deu uma pincelada aqui lá do dia que ele vai entrar, realmente vai abrir a caixa preta, né, compadre? Vamos. Do que acontece no negócio dele, como ele tem muito sucesso, e ele hoje tem muito sucesso, tem muito resultado, mas você tem que estar presente lá no dia 25/7 no Vertex Summit. E detalhe, isso que eu ia falar. Eu sou cliente hoje do Joãozão, nós estamos juntos, já caminhando aí, e eu tenho tido muito resultado, então precisa ficar registrado aqui, compadre. Eu tenho tido muito, inclusive tivemos resultado dessa semana, tá? Sim. Inclusive tivemos resultado essa semana, né, compadre? Já pingou, pingou. o dinheirinho já pingou lá na conta, é um dinheiro interessante. E é sobre isso. Eu gostei demais um dia que eu te escutei, eu já era seu cliente, mas se eu não fosse seu cliente, eu acho que eu teria virado seu cliente ali. Eu escutei, eu já era seu cliente já. Mas eu gostei demais, porque o empresário e o pecuarista e todos nós que vivemos todos esse desafio que é empreender no Brasil, esse desafio que é fazer parte do agronegócio do Brasil também, a gente sabe que não tem nada que vai fazer a gente simplesmente ter resultado do nada, né? Então não é do nada, você vai acordar, vai ter resultado. E você falou um negócio que eu gostei demais, né? Você vai travar boi na bolsa, não é pra você ficar rico do dia pra noite, é pra você não ficar pobre, da noite pro dia. E eu gostei demais disso daí. A tocada é essa. E eu fico muito feliz aí com o seu feedback, compadre. E eu falo o seguinte, eu que tô no ramo de prestação de serviço, serve pra todos que estão assistindo aqui, ó. O dia que você for contratar um cara pra prestar serviço pra vocês, galera, todos que estão me assistindo, busque as provas sociais desse caboclo. Hoje eu falo que é o seguinte, o maior orgulho que eu tenho orgulho disso, eu faço questão. Hoje o cara, ele antes de me contratar e tal, eu falo, cara, pega uma referência minha com todos os clientes que eu opero, com vários, que eu já tô há bastante tempo. Pega a prova, pega a referência do que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Pra mim isso é o show. Por quê? Porque é justamente isso que te traz credibilidade no mercado. O que te traz credibilidade é o resultado que você traz para os seus clientes. E é justamente isso que é o mais forte para quem trabalha empreendendo nesse ramo de prestação de serviço. Exatamente. Ô, Joãozão, agora saindo mais ou menos, né? Porque para nós, eu e o Nino e a Vertex, um dos pilares da Vertex é família. E como você já trouxe aqui no podcast, você é um cara que gosta de delegar, você é um cara que contrata as pessoas certas para estar junto com você, um cara que confia nas pessoas. Por mais que já se decepcionou alguma vez, você não deixou de confiar, de colocar pessoas boas junto com você para que você tenha tempo. Sim. Eu quero saber agora esse lado família do Joãozão, né? Até que você falou que vai trazer a sua esposa aqui no evento e eu tô doida pra conhecê-la. Mas fala um pouquinho pra gente desse lado Joãozão família agora. Eu falo que depois que eu tive a minha bebê, a Bebela, de 1 ano e 7 meses, minha vida mudou completamente. Tudo. É impressionante. É impressionante. Antes de ser pai, você passou por isso, compadre. A gente só vive o hoje. A gente não tá muito preocupado com amanhã.
depois que a gente se torna pai, que aí você realmente se torna um pai de família, as coisas mudam. Você começa a pensar no futuro, você começa a pensar em muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fumante por 15 anos. E fumar mesmo, era 2 carteiras de cauto, compadre. Fumava e trem, por quê? Cara, pensava só no hoje praticamente, pode-se dizer assim, né? Você não tinha, assim, muita responsabilidade com a sua saúde, com a sua vida, né? Porque parece que a gente não tinha aquilo, né? Aquela razão, né? Pra realmente mudar. Depois que eu tive minha bebê, eu nunca imaginava que eu ia parar de fumar do dia pra noite. Olha só. Do dia pra noite. Falei, não quero isso aqui mais nunca. Por quê? Porque eu quero estar saudável, eu quero estar com a minha filha, eu quero ver ela crescer, né? Eu quero ser uma pessoa que vai ter saúde e disposição pra estar com ela o tempo todo. Então são, sim, tantas coisas que mudam depois que a gente realmente se torna pai, onde eu falo pra todo mundo que me assiste. Tem muita gente que fala, não quero ter filho e tal. Eu falo, meu irmão, só sabe quem tem. E quem tem, eu até hoje não conheci um que arrependeu. Pelo contrário, todas as mudanças na vida foram positivas. Não conheço uma que foi negativa. Sim. Todas foram positivas. Então, eu falo que depois que realmente eu tive a minha filha, eu mudei completamente meus hábitos, boa parte da minha tocada. E foi justamente isso que hoje me motivou ainda mais, de verdade, ainda mais, buscar seguir o meu trabalho e buscar ter um crescimento. Antes dela, eu sempre quis crescer, né? Mas depois que eu tive a minha filha, minha bebê, eu falei bem assim, agora eu tenho que crescer ainda mais. Não é pela questão do dinheiro, não é pela questão do financeiro, é por outra questão. Eu quero que a minha filha, lá na frente, ela olha para aquele maluco ali e fala bem assim, aquele lá é meu pai, ó, o Joãozão. O Joãozão, o cara que revolucionou a pecuária, o cara que empreendeu, que fez a maior consultoria de pecuária do Brasil, o cara que leva o educacional. Então eu falo até que a minha vaidade é essa, mas a vaidade não é o dinheiro. A vaidade que todo homem tem uma vaidade, isso é natural. A minha é o seguinte, é deixar um legado aqui, um nome. Da minha filha virar e falar bem assim, meu pai foi um maluco que a pecuária respeitou porque ele fez acontecer e mudou muita coisa. Então essa é a minha tocada, compadre. Massa, Pensando lá na top, família. compadre. Top demais. Compadre, pra gente caminhando aqui pro final, se você deixa uma mensagem, um recado, nós vamos estar aqui te esperando de braços abertos dia 25/7 aqui na Vertex, mas um recado para todos os empresários, pecuaristas, agrônomos, comerciantes, 100% dos empresários desse Brasilzão hoje. Qual que seria esse recado? O recado do Joãozão. O recado do Joãozão é o seguinte, o cara que hoje ele não está à frente do tempo, ele já ficou para trás. E Boa. o que esse evento vai trazer e proporcionar é justamente o quê? A tendência do mercado. A tendência do empreendedorismo, do novo empreendedorismo, que é rede social, posicionamento, relacionamento, network, mentalidade. Eu vi o card dos palestrantes, cara, é só pedrada. É só pedrada. E quando a gente junta todo esse pacote que eu citei aqui, o que a gente tem? A gente tem o combo completo, né? Do cara romper. Que pra mim é isso. É o cara ter disposição, vontade, coragem, tá no meio de pessoas boas e o mais importante, entender as estratégias a serem utilizadas e aplicar. Pra mim esse é o jogo. E eu acho que esse evento vai proporcionar tudo isso. Não, pra mim quem não vir vai dormir de botina, viu, compadre? E o peão que dorme de botina nos tempos de hoje, eu falo pra você, viu? Atropelado. A concorrência passa, compadre. Quando mais passa atropelando tudo, não sobra nada. Minha esposa, um recado pra todo mundo. Gente, vocês viram aqui uma provinha do que a gente vai ter, né? Já fizemos o podcast com o Leandro Rosadas, também foi sensacional. Hoje com o Joãozão também, maravilhoso, assim. Então,
não tem por que ter dúvida. Vocês precisam estar com a gente aqui nesse evento, dia 25 de julho. Vai ser uma coisa, assim, pra abrir a cabeça, né? Pra abrir a capa do zóio, né, João? Eu já falo o seguinte, vai ser um evento pra abrir a capa do zóio. Capa do zóio. Então é isso, eu vou te falar um negócio. Se fez sentido todo esse bate-papo aqui hoje com esse cara que é sensacional, o Joãozão, com a minha esposa Yuli, curta, comenta, compartilhe, pega esse link, manda pra um amigo, pra alguém que você vê que faz muito sentido, uma pessoa que quer falar de mercado, uma pessoa que quer falar de marketing, quer falar de audiência, quer falar de comunicação, quer falar de venda, quer falar de pessoas, quer falar de desafio, quer realmente abrir a capa do zóio, curte, comenta, compartilhe, manda esse link pra alguém que você vê que vai fazer diferença na vida dela, que vai começar a ter resultado e resultado agora. O Joãozão falou um negócio aqui importante, é tudo sobre aplicabilidade. Então, pega esse link, ó, manda pra alguém que você tem certeza que vai pegar esse conteúdo aqui hoje e começar a aplicar, porque sem aplicar você não vai ter resultado, mas se você começar a aplicar, eu tenho certeza que vai ter muito, muito resultado. Eu tenho, a Yuli tem, o Joãozão tem, e a gente tem resultado porque nós estamos realmente buscando todos os dias e aplicando, né, compadre? Realmente executando. Bom demais, galera. Vamos fazer acontecer no dia 25, tamo aí pra sacudir o barraco. Boa, É tamo isso junto, aí. compadre. Até a próxima. Daqui a pouco tem outro episódio do podcast da Vertex. Você não perde por esperar. Já, tamo de volta.